Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui que vos fala. Desde já deixe o curtir aqui embaixo, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal para que você possa, uma vez mais, receber notificações para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. E não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todos os conteúdos que serão produzidos para o seu crescimento neste canal. Eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo específico que traz toda a apresentação da lição. Fique conosco até o final e vamos para a aula. Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula para o seu crescimento pessoal, espiritual e ministerial. E nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 4, com a temática Quando a criatura vale mais do que o Criador. Texto áureo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 25. O comentarista desta lição, ele destaca na verdade prática a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Leitura bíblica em classe. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele ratifica no capítulo de número 1 essa mudança drástica em que o homem se coloca basicamente acima do próprio Criador, não dando ouvido à sua palavra e também rejeitando a sua verdade. A introdução, o comentarista expressa algo de suma importância. Uma vez mais, a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus, conforme o texto de segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. No tópico de número 1, nós estudaremos o desprezo à verdade. As temáticas deste primeiro tópico: a impiedade e a injustiça. 2. A insensatez humana. E 3. O culto à criatura. O que seria basicamente impiedade? O termo impiedade é a tradução do grego asebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano viver como se Deus não existisse. O salmista ele declara em Salmo de número 36, versículo de número 1. Já o vocábulo injustiça, ele vem do grego adikia, e significa sem retidão. Então, naturalmente, a palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo.
Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, a sua idolatria oculta à criatura, a perversidade, a depravação moral, e que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Está investida contra o temor a Deus, e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana, conforme o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Portanto, que se diga que nós vivemos em uma geração que cultua a sua própria vontade, o seu próprio corpo, e isso dentro de algumas igrejas também, que esquecem que o centro deve ser Cristo em tudo, para tudo, conforme o texto de Romanos capítulo 11, versículo de número 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Segundo, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Importante que se diga que a revelação geral se aplica à natureza, ou seja, todos aqueles que não tiveram a oportunidade de receberem a pregação do Evangelho, receberam a pregação através da natureza. O salmista ele declara em Salmo de número 19, verso 1, os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em outras palavras, a natureza prega pela glória do Senhor e para a glória do Senhor. Importante que se diga que nós temos aqui, no mínimo, dois tipos de revelações: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral se aplica à natureza, Deus se manifestando através da natureza para o homem, e a revelação especial é através da sua palavra. Acerca da realidade divina, nenhum ser humano pode fugir. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Portanto, que se diga que a mente cauterizada é a mente cauterizada pelo pecado. A mente cauterizada significa dizer a mente que está inerte à palavra, ou que não quer obedecer à verdade do Evangelho. Terceiro, o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e as suas leis, os filhos da ira, conforme o texto do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Então nós temos aqui um culto à criatura, o próprio Criador sendo deixado de lado e a criatura assumindo o controle dos seus próprios desejos e do seu próprio corpo no sentido da sua escolha pessoal e moral. Segundo tópico, a revolução do pensamento humano. Primeiro, renascentismo. Segundo, humanismo. E terceiro, iluminismo e pós-modernismo. O que seria basicamente o renascentismo? O renascentismo é a renascença, é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo deveria ou tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada. Portanto, que se diga que o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos entre 1453 até 1789, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada radicalmente por uma concepção antropocêntrica, e que o homem se torna a única medida de todas as coisas. Segundo, humanismo. A Itália foi o berço principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem propriamente, ponto final. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga,
a fim de desconstruir os livros sagrados. Então, naturalmente, o humanismo ele emprega todas as suas forças ideológicas, escritas, seus estudos, eles vão disseminando que o homem deve ser o centro de todas as coisas, deixando de lado a divindade. Tanto que se diga, a Bíblia possui um arcabouço à base de concepções de liberdade e de igualdade, conforme o texto de Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao 9, que antecede muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Terceiro e muito importante para a nossa compreensão, o iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitaram a tradição, buscavam respostas na razão e entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável, já não servia mais. Já a pós-modernidade ou modernidade líquida, que surge a partir da metade do século de número 20, alguns sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida para ser uma sociedade líquida, ou seja, aonde não existem mais valores absolutos. Existem valores relativos porque a sociedade agora não é mais sólida, mas líquida. Isso reflete nos relacionamentos. O problema da geração odierna é que qualquer coisa que não dê certo, eles jogam fora. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, relacionamentos que se tornam superficiais. Terceiro, tipos de autoidolatria. A chamada idolatria da autoimagem. A idolatria nada mais é do que tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 3 ao 5. Portanto, que se diga uma frase de suma importância do pastor Antônio Gilberto, que já dorme do Senhor, um dos maiores teólogos das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo. Ele declarou que mais ofensivo a Deus é um ídolo no coração do que um ídolo na mão. Porque o ídolo no coração, ele desenvolve o que nós conhecemos de forma metafórica, aquilo que seja o trono, ou seja, o lugar de ocupação de Deus no coração do homem. Então, existem muitos idólatras dentro da igreja, que idolatram pai, mãe, filho, filha, pastor, profeta, pregador. Por isso que é importante que se diga que a idolatria ela não é apenas de imagem, mas a idolatria ela começa no interior do ser humano. Podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria, enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, texto de Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. O narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata que um homem caído, como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus. Narcisismo e hedonismo. O hedonismo são os amantes dos deleites. Importante que se diga que a geração hedonista é a geração que quer o prazer a todo custo, não importa o que irá acontecer no final. 2. Idolatria no coração. O coração se refere às emoções. A vontade é o centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso. O texto de Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9. Pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba, a insensatez, conforme o texto de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22. Em vista disso, Deus condena a adoração a ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade serve aos ídolos em seus próprios corações. Assim, não teme a Deus,
traz a idolatria do seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. 3. Idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sexualidade. Romanos capítulo 1, versículo 27. A imoralidade sexual tem tomado conta da geração atual. E libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Gálatas capítulo de número 5, versículo 19. O que seria concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. É o não autocontrole. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Pessoas viciadas em atos ilícitos, conforme o contexto bíblico. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica é clara. Para escapar deste mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O apóstolo Paulo ratifica isso aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Tenhamos em mente que o maior método para vencer o mal é vencer a sua própria vontade com a ajuda do Espírito Santo, pela oração e principalmente leitura e prática bíblica para vencer o seu próprio eu. Aqui nós temos um vocabulário muito importante para que você tenha em mente o que seria basicamente o hedonismo, matéria, narcisismo e ideologia. O hedonismo, dedicação ao prazer dos sentidos, o prazer como estilo de vida. Matéria, qualquer substância que compõe um corpo sólido, líquido ou gasoso, substância corpórea de determinada natureza. O que seria o narcisismo? O amor pela própria imagem, a autopromoção desenfreada do indivíduo. E o que é ideologia? Conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas, etc. De um indivíduo ou grupo de indivíduos. Conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador, ao se colocar como a medida única de todas as coisas. O homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Que tenhamos em mente que o Senhor Deus deve ser o centro da nossa própria vida. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Se você gostou dessa aula, curta, comente, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder e deixe aqui no final seu comentário. Deus te abençoe. Lehitraut. Que maravilha, chegamos ao final de mais uma aula de extrema edificação bíblica. Deixe seu curtir aqui embaixo, seu comentário e compartilhe essa aula com no mínimo 5 pessoas. Eu vou deixar um presente aqui na descrição para você, que certamente servirá de enriquecimento bíblico e teológico. Deus te abençoe, até a próxima aula, querendo Deus.